Olá, hoje nós vamos falar sobre o TOD. Você já ouviu falar no transtorno opositor desafiador? Pois é, esse é um transtorno que comumente entra na vida aí de tantas famílias, né, e de tantos pacientes nossos que somos psicopedagogos, psicólogos, neuropsicopedagogos e até de alunos na escola. Por vezes, o professor, a família, não sabe que existe o TOD ou não sabe quais são os seus sintomas e pensam que se trata apenas de um mau comportamento. A gente precisa saber destacar o que é um mau comportamento ou distinguir o que é um mau comportamento e o que é algo patológico, considerado um transtorno. E existem profissionais que podem fazer isso, podem ver a distinção entre um ou outro. Eu faço atendimento psicopedagógico também dentro de escolas da rede pública, e por vezes o professor me traz um aluno e diz: Olha, Simone, ele é muito mal comportado. Eu não sei se isso é apenas uma questão de comportamento, de como ele foi criado, do ambiente onde ele vive, ou se ele tem um TOD, um TDAH, e aí eu gostaria que você investigasse. E aí, como psicopedagoga, eu utilizo os instrumentos necessários e específicos para essa investigação, os quais alguns são respondidos pelo próprio professor, outros pela família, para poder distinguir se essa criança ela tem um mau comportamento ou esse comportamento dela advém de um transtorno que precisa de tratamento. E um dos transtornos que muito acontece dentro da escola e também que vem para a clínica para a gente é o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Eu vou falar aqui para vocês alguns dos sintomas do TOD para que ajude você, pai, mãe que aqui está, e até profissional, a identificar na criança, no jovem, se ela tem esse transtorno. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Acredito que vocês estão vendo aí, né? Vejam só, esse é um dos instrumentos que nós utilizamos para fazer a investigação desse transtorno de comportamentos disruptivos, conhecido como TOD, transtorno opositor desafiador. Então, olha só quais são os sintomas comportamentais de uma criança que tem o TOD. Frequentemente interrompe ou se intromete nas atividades dos outros, em geral as conversas ou atividades lúdicas. Tem fugido de sua casa ou escola pelo menos 2 vezes quando ainda vive com seus pais ou cuidadores, ou uma vez sem retornar por longo período. Este é mais um dos sintomas que pode ocorrer. São sintomas indicativos desse transtorno, transtorno opositor desafiador. Frequentemente argumenta desnecessariamente com adultos. Esse é um sintoma típico do TOD. Frequentemente para obter vantagens ou favores ou evitar obrigações. Aqui está faltando a palavra frequentemente, mente ou omite para obter vantagens ou favores ou evitar obrigações. Frequentemente inicia luta corporal ou brigas com seus parentes de casa ou até colegas da escola mesmo. Tem sido fisicamente cruel com as pessoas, por vezes bate, morde, belisca. Fala excessivamente. Tem roubado itens ou coisas. Distrai-se facilmente com estímulos. Frequentemente se engaja em atividades físicas perigosas, sem considerar os riscos
e sem noção do perigo. Frequentemente mata aulas, isso antes dos 13 anos. Inquietude excessiva com as mãos e os pés, e isso durante a postura sentado. É rancorosamente vingativo. Frequentemente usa linguagem obscena, chama palavrões, mesmo sabendo que isso não se deve fazer. Frequentemente responsabiliza os outros pelos seus erros ou comportamentos inadequados. Tem deliberadamente destruído as propriedades dos outros. Frequentemente desafia ou se recusa a concordar com opiniões e regras dos adultos, seja professor, seja pais. Parece frequentemente não atender quando se fala diretamente com ele. Vocês devem ter observado, os profissionais que aqui estão, que algumas dessas características ou sintomas que aqui eu estou citando são também sintomas do TDAH. E aí já já eu vou falar sobre isso. Frequentemente responde precocemente antes das perguntas serem completadas. Frequentemente inicia lutas físicas e brigas com pessoas que não conhece ou que vivem na sua escola ou vizinhança. Frequentemente pula de uma atividade para outra. Tem frequentemente dificuldade de participar de uma atividade em silêncio. Frequentemente falha em cumprir atividades que exigem observação de detalhes e comete erros na escola, em casa e nos trabalhos. Frequentemente emburra e aborrece por pouca coisa. Frequentemente levanta ou anda em momentos em que se espera que ele fique sentado e tranquilo, como na sala de aula, por exemplo, na igreja, no teatro. Frequentemente é sensível e facilmente se aborrece com os outros. Por vezes chora facilmente. Parece que qualquer coisa o aborrece ou magoa. Frequentemente não seguem instruções e fracassam em tarefas escolares, trabalhos da escola ou pesquisas no ambiente onde se faz estas atividades, mas não por comportamento opositivo ou porque não entendeu as instruções. Tem temperamento explosivo facilmente. Qualquer coisa explode. Tem frequente dificuldade em sustentar a atenção em tarefas ou atividades lúdicas. Tem dificuldade em esperar a sua vez. Forçou ou força alguém a manter relações sexuais. Aplica bullying, intimida, ameaça as pessoas. Vocês veem que aqui tem alguns sintomas que é das crianças menores, né? E alguns outros sintomas que aí já seriam para jovens e jovens adultos. Frequentemente quer sempre chegar logo na frente e faz as coisas correndo. Frequentemente perde coisas, objetos necessários para as tarefas e atividades, seja lápis, borracha, brinquedo, até algo que é importante para ele, ele perde. Aplica atos cruéis com os animais, frequentemente evita, não gosta ou fica relutante para se engajar em atividades, principalmente escolares. Fica fora de casa com frequência, mesmo com proibição dos pais. Isso já começa antes dos 13 anos. Deliberadamente aborrece as pessoas, seja em casa, seja na escola. Tem roubado de forma a confrontar com a vítima. E o roubo à mão armada, isso para os jovens adultos.
estraga deliberadamente coisas, patrimônios, causando sérios danos. Tem evidente dificuldade em organizar tarefas e atividades sequenciais. Tem quebrado e devastado muito coisas de casa, do carro ou da escola. Frequentemente é esquecido para as atividades rotineiras de vida diária. Tem usado instrumentos ou armas que têm causado sérios danos físicos às pessoas e instituições. E aqui no final tem a nota de corte, tudo direitinho, onde a gente observa se a criança realmente preencheu os requisitos, os critérios para um TOD. E aí, deixa eu completar aqui com vocês. É bem importante salientar que a criança que tem o TDAH e não é diagnosticado precocemente, não é tratado precocemente, acontece muito de ela ter uma comorbidade como o TOD. O TDAH não tratado tende a ter também, como uma comorbidade do TDAH, o transtorno opositor desafiador. E aí, enquanto eu falava alguns sintomas do TOD, vocês devem ter observado que alguns sintomas do TOD são os mesmos do TDAH. Acontece muito da criança ter o diagnóstico não só do TOD, mas também do TDAH. Espero que esse momento de hoje tenha esclarecido para vocês sobre o TOD, para que vocês possam investigar com mais facilidade na sua casa, no ambiente escolar e no ambiente clínico, se a criança, aquela pessoa que está ali com vocês, ela tem um transtorno opositor desafiador. Um dos profissionais que investigam o TOD é o psicopedagogo e o neuropsicopedagogo. Nós temos instrumentos específicos para isso. Um dos instrumentos é esse que eu acabei de lhes mostrar. Na minha mentoria em grupo, você, profissional, recebe vários instrumentos para a investigação do TDAH, do TOD, do autismo e de inúmeros outros transtornos ou dificuldades. É isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.